aqueles que estão aqui presentes, né? Muito feliz ter a presença de vocês de novo aqui. E para agradecer tudo isso, eu gostaria de que cada um agora fechasse os olhos. Vamos então agradecer aos nossos mentores individuais, agradecer ao mentor desta casa, agradecer a todos aqueles que de alguma maneira nos trouxeram aqui hoje, pelo dia de hoje, por tudo aquilo que nós recebemos, pelas graças, pelas bênçãos, ou até pelas supostas tentações ou situações mais difíceis que nós podemos passar, porque de todas elas nós tiramos um aprendizado, de todas elas nós crescemos um pouco a cada dia. Então agradecer a Deus Pai que deu mais essa oportunidade de hoje, agradecer por estarmos respirando, porque muitas das vezes nós esquecemos de agradecer o básico, de agradecer por poder levantar, por poder tomar um banho, por ter um emprego, por ter uma renda, por poder ajudar o próximo. E muitas das vezes dentro do nosso dia atribulado, nós esquecemos de agradecer essas coisas tão simples. Então mais uma vez agradecemos a todos aqueles que estão às nossas voltas, a todos aqueles que de alguma maneira nos trouxeram e nos levarão daqui hoje em segurança para o nosso lar, para junto daquele que nós amamos, para que no final do dia nós possamos agradecer de novo por tudo isso. E a maneira mais simples e mais singela de agradecer a tudo isso é com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja. Quando comecei a fazer esse evangelho, eu mudei ele no meio do caminho, porque uma amiga muito querida, que a gente conversou esses dias, nós conversamos sobre isso. E eu acredito que cada um de nós já passou, está passando ou vai passar. Muitas das vezes por vontade própria, muitas das vezes porque a gente precisa, que é passar pelo nosso deserto. Antes de conversar sobre o deserto, claro, praticamente todo mundo sabe o que é o deserto, né? Mas a gente tem que entender o que é o deserto do ponto de vista do significado dele, né? Uma região árida, uma região sem muita água, sem animais, com escassez de vegetação, muito quente durante o dia, muito fria à noite. E depois tem uma característica de lugares ermos, desabitados, sem pessoas. Então, quando a gente fala do deserto, do ponto de vista etimológico, né, a descrição do deserto, é um lugar onde não tem pessoas, né, ou tem muito poucas pessoas. Claro que existem os oásis, esses lugares maravilhosos no meio do deserto, mas vamos lembrar do deserto como aqueles bilhões de grãos de areia. E dentro da visão bíblica, o deserto tem muitos significados, né? Jesus passou pelo deserto, outros caminharam pelo deserto, tiveram a revelação no deserto. E eu peguei um exemplo, eu peguei o exemplo de Paulo, no livro Paulo e Estevão. Ele, depois que passou, ficou cego, ele foi para o deserto para tentar mudar, para tentar sair de ser Saulo e virar Paulo.
Então ele passou lá aprendendo, sofrendo, em comunhão, né, em companhia do casal Áquila e Priscila, né, ele realizou um processo profundo de mudança. E foi lá no deserto que ele, depois de ter mudado tanto, começou a seguir Jesus. Começou a seguir os passos dele, começou a pregar, começou a falar do Evangelho. E por muitas e muitas vezes, nós caímos nesse deserto. Esse deserto financeiro, esse deserto amoroso, né? Esses desertos que nós temos e que nós precisamos sair deles. Mas para sair deles, nós precisamos entender por que nós entramos neles. Porque nós precisamos estar sozinhos. E aí eu faço uma pergunta que eu me peguei fazendo até, né? Quanto nos últimos meses, cada um de nós teve tem que se chamar de prazer, de estar sozinho. De estar sozinho consigo mesmo e lembrar que muitas vezes, mesmo sozinho com você mesmo, você não consegue estar em silêncio. Você não consegue parar e simplesmente escutar o silêncio. Porque muitas das vezes a nossa cabeça está ali, ó, pensando nas dívidas, pensando nas contas, pensando no que tem que pagar, pensando em tanta coisa que a gente não consegue olhar para dentro de nós. A gente não consegue parar um minuto para tentar entender tudo aquilo que está acontecendo com a gente. E tudo aquilo gera uma angústia, gera uma necessidade de querer saber o que está acontecendo, e é uma bola de neve que isso vai passando, e a gente não consegue parar para ouvir Deus, a gente não consegue parar para ouvir a nós mesmos. E esse desespero de não conseguir nos encontrar, de não conseguir entender aonde nós estamos, de não conseguir saber qual é o nosso problema, é o que muitas das vezes faz a gente cair. E tudo isso de uma maneira onde, mesmo quando você, no final da noite, você não consegue falar. E eu acredito que deve ter acontecido com alguns de vocês, pelo menos uma vez, de você chorar, pedir ajuda e falar assim: Deus, eu não preciso de ajuda, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu posso fazer. Será que você esqueceu de mim? Será que em algum momento a gente para pensar que a gente não consegue mais saber o porquê que nós estamos passando por tudo aquilo? A gente não consegue entender o porquê nós temos que passar por aquilo. E o quão difícil é a gente chegar nesse ponto. Antes de vir para cá, eu estava conversando com minha esposa e ela falou uma frase muito legal, que ela escutou também essa frase, que nós precisamos decantar tudo aquilo que nós temos e ver o que sobra. Então a gente precisa chegar num ponto onde a gente vai olhar para dentro de nós e saber o que a gente precisa fazer, que passo a gente tem que tomar. Porque com tanta tribulação, com tanta coisa que a nossa vida tem, vai se passando os dias como se fosse uma coisa automatizada. Você acorda, você levanta, você toma banho, você vai, trabalha, se preocupa. Não que isso não tenha que ser feito, não que isso não faça parte do nosso dia a dia, da nossa vivência aqui na Terra. Mas a gente se esquece que nós somos espíritos vivendo no mundo aqui carnal. A gente confunde isso e faz com que isso seja esquecido. Faz que a nossa essência, aquilo que nós realmente precisamos fazer, aquilo que cada um se propôs a fazer antes de vir para cá, acaba ficando esquecido. Então, quando nós vamos para esse deserto, nós nos despimos de tudo.
Nós chegamos ao ponto de esquecer tudo aquilo que nos faz levar adiante. Nós não esquecemos que nós precisamos esquecer nesse ponto de que o dinheiro que nós temos não vai fazer diferença, de que as influências que nós temos não vai fazer diferença, que todos os títulos, tudo aquilo que aqui que o mundo nos leva a crer que é o correto, e que muitas e muitas vezes nós corremos atrás como se fosse uma cenoura, porque eu preciso ter aquele carro porque meu vizinho tem, eu preciso ter uma casa menor, eu preciso comprar aquilo, eu preciso fazer aquilo, e eu preciso disso, e eu preciso daquilo, e muitas das vezes a gente esquece da nossa essência, a gente esquece daquilo que com tão pouco a gente poderia viver, e com isso nós procuramos tanto problema, e nós achamos problemas, nós carregamos estas malas pesadas. Eu consigo imaginar essa situação de que cada um de nós, no deserto que cada um de nós tem que passar, no começo dessa caminhada, o quanto a gente precisa carregar, o quanto que a gente acha que a gente precisa carregar. Eu consigo me imaginar carregando aquelas malas pesadas e suando e cansando e achando que aquilo vai te ajudar em algum momento, que aquilo vai fazer parte de você em algum momento. E aí me veio uma coisa essa semana também, como é o mês do Natal, é o mês de que a gente começa a pensar em limpar aqueles quartinhos, pegar aquela lista de final de ano que a gente sempre tem, daquelas promessas, e começa a limpar as coisas do ano inteiro. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Lembro muito disso na minha casa. E o quanto a gente guarda, o quanto de coisa a gente carrega sem necessidade. E quando a gente cai nesse deserto, a gente percebe que a gente não precisa de nada disso. A gente percebe que a única coisa que a gente precisa é ter fé. Percebe que a única coisa que a gente precisa é conhecer que o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Que o nosso tempo, e isso a gente precisa entender num mundo tão rápido, onde a gente manda um WhatsApp e fica esperando a luzinha ficar azul, e se a pessoa não responder, a pessoa já manda uma carinha olhando para ver se respondeu ou não. Nesse mundo de necessidade de coisas rápidas, a gente precisa entender que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Então aqui a gente fala, que às vezes Deus precisa te levar para o deserto para começar uma nova história na sua vida. Então toda vez que a gente vai para esse deserto, a gente vai para tentar nos conhecer. A gente vai para tentar entender por que eu cheguei naquele ponto. Por que eu cheguei naquele ponto, seja qual for o seu deserto, seja qual for a sua necessidade de passar por aquele momento de crise. Porque quando você passa por esse momento de crise, muitas das vezes a gente demora muito para entender que antes daquele momento, muitas pessoas foram colocadas no seu caminho, muitas maneiras que Deus tentou te explicar, pelo amor. E teimosos que nós somos, crianças espirituais que ainda somos, a gente faz de conta que não é com a gente. A gente fala, nossa, olha, o que aquele cara falou serve para minha esposa, mas não serve para mim. E quantas vezes aquilo era para você, mas você faz de conta, pela negação, que não é para você. Aí a primeira vez, segunda vez, terceira vez, até que chega uma hora que fala, bom, se não vai pelo amor, agora vai pela dor. E quando chega essa dor, é a hora que a gente desaba. É a hora que a gente vê o quão pequeno nós somos, o quão infantis, dentro desse mundo espiritual nós somos, e o quanto a gente tem que aprender ainda. Aí nós reclamamos, aí nós caímos na real
vemos o quanto aquilo está nos fazendo não sofrer, mas aprender de uma maneira mais difícil. Porque de uma maneira ou de outra, nós temos que agradecer, até pelo sofrimento. Porque é esse sofrimento que vai fazer com que a gente saia deste deserto mais forte. Saia desse deserto entendendo aquilo que foi ensinado. E esse tempo de sair do deserto, só Deus vai saber. Só Deus vai trazer para nós e falar: agora você está pronto para sair daí e passar por mais uma fase. Porque por mais que nós desejemos só o bem, desejemos só o que é bom para nós, não tem como ser assim. O rio ou o mar, vamos imaginar, se fosse o mar só a onda vindo, seria uma tsunami. Se fosse o mar só a onda indo embora, seria a seca. Então a gente sempre tem esse movimento de ir e vir. Então uma hora nós vamos estar na felicidade, outra hora nós vamos passar por uma tristeza, uma hora na felicidade e uma hora na tristeza. Porque tudo passa, Chico já falava isso. A tristeza passa, o que é bom passa. Mas nós precisamos passar por esse deserto algumas vezes. E que dentro de tudo isso, que eu escrevi tudo isso até mais para que eu pudesse lembrar e não para ler tudo isso, mas toda vez que nós passamos por isso, a gente tem que entender que Deus já está lá no deserto. Que toda vez que nós vamos passar por esse deserto, a gente tem que confiar, tem que ter fé. E é nessa hora que a nossa fé é provada. Porque quantas e quantas vezes você está ali, você fala: eu não aguento mais, eu não sei se eu tenho capacidade de passar por tudo isso e chegar do outro lado inteiro. Mas é nessa hora que a gente vai saber que é a hora de deixar o homem velho e sair o homem novo. É nessa hora que nós vamos ser provados da nossa fé. Porque a gente só lembra de Deus, só lembra de tudo isso que acontece, ou só lembra de qualquer que seja a sua religião, nessas horas. A gente não lembra de Deus quando a gente está na bonança. A gente não lembra de Deus quando a gente está bem. Quando alguns nossos familiares estão bem. Aí nós lembramos só de que nós estamos bem financeiramente, bem de saúde, bem de tudo isso. Mas quando ali, o bicho pega, né? Quando a casa cai mesmo, e aí você está ali, aí você vai lembrar. Você vai lembrar que muitas das vezes, talvez até os seus amigos que estavam próximos de você, que supostamente eram seus amigos de Facebook, né? Porque no Facebook todo mundo é lindo, todo mundo não tem problema, todo mundo passa por viagens e tudo mais. Só que a vida não é o Facebook, né? A gente tropeça, a gente cai, a gente levanta. A gente tem marcas desse caminho todo que nós passamos. E por passar por esse caminho, quem esteve sempre do nosso lado? Né? Quem esteve ali nos ajudando, quem esteve ali nos colocando de pé toda vez que nós caímos, toda vez que nós chegamos ao ponto de dizer: eu não aguento mais. E do nada a gente tem uma força, a gente tira uma força que a gente fala: eu não sei de onde veio essa força. Essa força é a nossa fé, essa força é Deus que está do nosso lado. E a gente precisou passar por todo aquele perrengue, passar por toda aquela necessidade, passar por tudo aquilo para entender que Ele sempre esteve do nosso lado. Ele sempre esteve do nosso lado quando estava bom e sempre esteve do nosso lado como estava ruim. Uma coisa que eu vi é que a gente sai mais forte de tudo isso. A gente coloca tanta força para sair disso, a gente coloca tanta fé que a gente não sabe de onde sai. Mas primeiro, a gente precisa se despedir de tudo aquilo que nós temos. Primeiro a gente precisa entender tudo aquilo que nós passamos, tirar todas aquelas máscaras, porque no deserto, pesquisando tudo isso, foi interessante ver que não tem ninguém para você culpar, não tem ninguém para você
apontar o dedo, e todos os dedos estão apontados para nós. Então é nessa hora que a gente olha e fala: o que eu errei? O que eu estou fazendo de errado? Como é que eu tenho que sair disso tudo? Como é que eu posso sair daqui melhor? E nós vamos passar uma vez só por esse deserto? Não. Muitas das vezes nós vamos passar por esse deserto, aprender alguma coisa. É muito interessante que um tempo atrás o Rossandro sempre falava isso nas palestras, de que nós viemos com alguns copos vazios, alguns copos pela metade e alguns copos cheios. Então eu entendo que toda vez que a gente pode passar por esse deserto e sair dele mais forte, é um copo que a gente colocou um pouquinho mais de água. Esse copo pode ser o copo da paciência, esse copo pode ser o copo do orgulho, esse copo pode ser o copo que a gente achar, que a gente a princípio acha que está bom, até a hora que é colocado no nosso caminho uma pessoa, normalmente uma pessoa bem próxima, para te falar aquilo que você não quer ouvir, mostrar aquilo que você está errando, e normalmente você não gosta disso, e mostrar para você o quanto você ainda tem que aprender, o quanto nós somos tão pequenos, mas o quanto nós somos também tão fortes, porque nós podemos passar por esse deserto, sair machucado desse deserto, com feridas, mas a gente vai lembrar, cada vez que nós olharmos para trás, nós vamos lembrar dessa ferida. E talvez nós precisamos passar mais de uma vez para aprender, porque a gente acha que a gente aprendeu, até a hora que a gente é cutucado de novo, né? A gente é cutucado com a varinha curta, aquela pessoa que vem para você e coloca o dedo na ferida, né? Que vem como um personal trainer para ver. Então tá bom, você está se achando, né, que está com o seu copinho da paciência lotado. Então vem uma pessoa e vem cirúrgico e põe o dedo naquela feridinha que só você sabia. E aí você vai ser testado. Então quantas e quantas vezes nós vamos ter que passar por esse deserto, nos despir de tudo aquilo que nós temos, nos despir de todas as nossas máscaras, nos despir de todas as nossas faces, porque nós temos a face que trabalha, nós temos a face que está dentro de casa, nós temos a face do centro espírita, nós temos a face que está na rua, e muitas das vezes, cada uma dessas faces compõe o nosso todo. Muitas das vezes não, todas as vezes. Cada uma dessas faces compõe o nosso todo. Então, para que nós possamos nos despir de tudo isso e ver dentro de cada um de nós quem nós realmente somos, quem é aquele espírito que está aqui agora encarnado, precisando passar por todas essas provas, seja elas quais forem. Cada um passa de um jeito, cada fardo é pesado para nós mesmos, mas nós conseguimos carregar. Em outras vezes eu já falei sobre isso, que muitas das vezes já foram colocados, né, todos os fardos. Olha, tá bom, se fardo está pesado para você, então vai ali e escolhe um outro fardo para você carregar. Essa pessoa vai lá e escolhe o mesmo fardo, porque é esse o fardo que a gente precisa carregar. O meu fardo não é mais pesado e nem mais leve que o seu, ou de qualquer um de nós aqui. O meu fardo é o meu fardo, e esse eu preciso carregar, porque eu pedi para carregar ele. Eu tenho certeza que agora eu não lembro, mas eu pedi para carregar. E cada vez que eu reclamo que eu carrego esse fardo pesado, eu teria que olhar para trás e ver o quanto a gente já cresceu, o quanto a gente já lutou, o quanto que nós passamos por desertos. E vai chegar um tempo onde nós vamos querer passar por esse deserto. Nós vamos querer passar por tudo isso para entender o quanto nós precisamos ser lapidados, o quanto nós precisamos sair dessa nossa máscara, o quanto nós precisamos de alguma maneira colocar dentro de nós que nós viemos aqui para crescer,
que nós viemos aqui para evoluir. E colocando uma comparação, barco e marinheiro ancorado não enfrenta a tempestade. É fácil ficar ancorado, mas é na hora da tempestade, é na hora que você vai por mar, testa todos os seus conhecimentos, testa tudo aquilo que você sabe, é que você realmente vai aprender. Porque enquanto você estiver ancorado, tudo é mais fácil, tudo é mais protegido, mas você não sabe na prática, você só sabe na teoria. E quando chegar a prática, aí nós vamos ver. Então a nossa prática é ir para o deserto, é nos despojar de tudo, é entender o que nos está fazendo mal, o que para nós nesse momento, que é um momento tão difícil já por si só, mas apesar do momento que nós já estamos passando, ainda nós temos que entender essa pessoa que é dentro de nós, essa pessoa que é o nosso maior amigo, mas pode ser também o nosso pior inimigo, que pode nos levar para baixo, que pode nos mostrar o quanto nós somos fracos, o quanto nós deixamos de lado. Ah, não, deixa para amanhã, eu faço amanhã, agora não, né? Com quanto a gente faz isso? E essa pessoa somos nós mesmos que deixamos nos levar pelo que é mais fácil. Só que o mais fácil não ajuda. O mais fácil não ajuda ninguém. O que a gente tem que fazer é passar pelo mais difícil. Para encerrar, eu peguei essa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, é o capítulo 168, na meditação. E foram sós num barco para um lugar deserto. Marcos capítulo 6, versículos 32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tem o coração atormentado, é natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns, a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales, e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás, então, aos círculos da luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Então que nós possamos, não agora, mas sempre, lembrar primeiro que nós precisamos, cada um de nós, olhar para dentro de si, entender quem é essa pessoa, saber os nossos pontos fortes, saber os nossos pontos fracos, saber o que cada um de nós precisa melhorar. E lembrar que nós estamos sempre na saúde, na doença,
do lado de Deus, do lado dos nossos amigos espirituais, que estão aqui para nos amparar quando a gente estiver sozinho, quando a gente estiver no silêncio do nosso quarto e chorar, a gente pode lembrar que Ele está ali próximo de nós. Que nós tenhamos fé, força, que nós possamos nesse mês do Natal alegrar tantos que passam por tanta dificuldade, com a caridade, com a ajuda ao próximo, com aquilo que nós possamos fazer, que não seja só a caridade material, mas a caridade do abraço, a caridade de escutar aquele que está próximo de nós, que nós possamos doar um pouco daquilo que nós temos de mais, para que nós possamos receber aquilo que às vezes nos falta, que pode ser amor, felicidade ou um pouquinho de ajuda. Ajudando ao próximo, nós vamos ajudar a nós mesmos, com certeza. Que todos tenham uma boa última semana. Obrigado pela presença de todos. Que assim seja.